Se imagine agora em 2004. Você vai pensar, 2004, 14 anos atrás, não é tanto tempo assim. Talvez não seja se você não tentar se situar. Mas se você se colocar lembrando do momento em que você jogou Grand Theft Auto San Andreas, por exemplo, em um PlayStation 2, que era o videogame da época, talvez você já consiga dizer que realmente. Faz muito tempo. E foi nesse longínquo 2004 que a Sony, pela primeira vez, lançou um par de projetores com a resolução 4K embarcada. E desde aquele ponto ali na história até hoje, acaba tendo-se as mesmas discussões a respeito do 4K. Que seja onde encontrar conteúdo 4K para que você assista hoje na sua TV, que pode ser curva, que pode ser OLED, que pode ser gigantesca, mas que no fim das contas ainda precisa de uma fonte em 4K nativo para que você realmente consiga aproveitá-la. E o vídeo de hoje vai justamente discutir sobre isso, apontar para vocês onde encontrar conteúdo em pleno 2018, 14 anos depois de lançado o 4K, nessa resolução que, para quem não sabe, é um deleite aos olhos. Para quem gosta de games, existem duas formas de se conseguir conteúdo em 4K hoje. Pelo PC, e aí é muito mais fácil, não apenas pela quantidade de placas que suporta o 4K, e quando eu digo suporta 4K significa que ela precisa ter apenas um HDMI 2.0, mas também pela quantidade de placas que conseguem rodar em 4K. Apesar de uma 1080 Ti ou um SLI de 1080, 1070 serem recomendados para você querer jogar jogos de alta complexidade, com uma taxa de frames alta e uma altíssima qualidade, quando você está se falando de jogos mais simples, como FIFA, Mortal Kombat X, Street Fighter V, jogos de corrida, uma RX 580 ou uma GTX 1060 já são suficientes para que você consiga jogar e aproveitar uma resolução 4K em jogos como os que eu citei. Já em compensação, na hora que você está falando em consoles, um PlayStation 4 e um Xbox One, eles já não conseguem rodar em 4K. O Xbox One X e o PlayStation 4 Pro, ele já tem algo que eu diria ser intermediário entre o 4K nativo e o Full HD. E alguns jogos, como Forza 7, rodam de fato em 4K nativo no Xbox One X. O detalhe maior aqui nessa situação é que vocês precisam perceber que, mesmo que não seja uma resolução nativa fiel ao 4K no PlayStation 4 Pro ou no Xbox One X, já é melhor do que jogar numa TV 1080p nativa. A gente vai colocar alguns breves takes aí para vocês verem alguns jogos rolando em 4K, para caso vocês tenham em casa uma TV 4K, e aí vocês podem ver mais ou menos como é que funciona, como é que seria a qualidade de imagem se você tivesse uma GTX 1080 Ti rodando alguns games aí na sua casa. Para a galera que curte filmes e séries, vocês podem talvez se enganar dizendo assim, as TVs hoje infelizmente não tem transmissão 4K, são todas em HD, Sky, NET, ORM no caso aqui do nosso estado, mas calma pessoal. Sinceramente, se vocês ainda estão assistindo TV comum, realmente não me admira que vocês se surpreendam com a quantidade de conteúdo em 4K que está disponível na internet hoje. Mas com o advento do Netflix e do Amazon Prime, de fato nós estamos chegando a uma quantidade imensa de conteúdo em 4K disponível. E não apenas 4K nativo, como 4K com HDR, que é uma tecnologia maravilhosa que proporciona uma fidelidade de imagem e de cores incrível. São muitas séries. No Netflix, por exemplo, nós temos Breaking Bad, House of Cards, Stranger Things, Altered Carbon, dentre muitas outras séries da própria Netflix, séries que não são da Netflix e são disponibilizadas em 4K, e filmes também feitos em Hollywood em 4K disponíveis na Netflix com HDR. E isso pode ser acessível tanto do seu PlayStation 4 Pro, quanto do seu Xbox One X, quanto do seu, no meu caso aqui, do meu Nvidia Shield ou do PC. Inclusive, muitas TVs têm o sistema embarcado, ou seja, no próprio sistema operacional você consegue acessar o Netflix em 4K HDR sem precisar de um segundo aparelho. O Amazon Prime, por exemplo, também tem excelentes séries e excelentes filmes. Estamos falando aqui de Grand Tour, Mr. Robot, que são em 4K e HDR. Tem The Man in the High Castle, muitas outras
Tem uma série que lançou agora, Lore, também 4K HDR, e muitos filmes também. O único detalhe, o único contraponto do Amazon Prime que eu gostaria de destacar para vocês é que eles não são uma biblioteca necessariamente amigável a brasileiros, como é o Netflix. Então nem todo filme tem uma dublagem, nem todo filme tem uma legenda em português. Então vale a pena contratar o serviço, mas você estando ciente de que não necessariamente ele vai agradar ao teu gosto se você tiver necessidade de uma legenda ou de uma dublagem. Mesmo para a galera que não gosta tanto dos filmes do Netflix, do Amazon Prime, já tem disponibilidade de alguns Blu-rays Ultra HD mesmo, ou seja, você compra um aparelho de Blu-ray, que pode ser um Xbox One X, e você também compra os aparelhos em mídia física, que você pode estar rodando os filmes em 4K, alta definição, totalmente nativo, rodando na hora sem precisar de internet. Já para a galera que gosta do conteúdo criativo mesmo, que a galera faz em casa e o material do YouTube, eu tenho uma revelação muito foda para vocês. O YouTube, pessoal, principalmente a área de tecnologia internacional, para a galera que não precisa de legendas em português e não precisa de conteúdo em português mesmo, tem muito canal de tecnologia já adotando 4K. Para falar a verdade, já tem canal com 8K no YouTube. Então 4K para ele já é coisa até do passado. Mas realmente para quem quer assistir em 4K, canais como Hardware Canucks, canais como Linus Tech Tips, Marcus Brownlee, Jonathan Morrison, Austin Evans, enfim, tem muito canal de tecnologia com excelente qualidade, gravando inclusive em HDR, como o vídeo do Austin Evans do iPhone X. Então são conteúdos que estão aí a cada dia sendo atualizados e sendo melhorados. Então você consegue ter muito acesso à informação e muito conteúdo em 4K somente pelo YouTube. Imagina adicionando aí games, imagine adicionando Netflix, Amazon Prime e os Blu-rays que estão sendo vendidos. Este canal aqui brasileiro que vocês estão assistindo agora está já disponibilizando vídeos em 4K. Lógico que a ideia não é necessariamente obrigar você a ter uma TV 4K para assistir os nossos vídeos, até porque o downscaling, né, que seria o processamento do vídeo em Full HD, fica melhor quando você coloca em uma resolução maior no YouTube. Então, se você tem uma tela Full HD e uma tela HD, a qualidade já fica melhor para você. Mas daqui a uns anos, 2 anos, quando você puder ter a sua TV ou seu monitor 4K e você vai olhar um vídeo antigo do PC Effect, os nossos vídeos já vão estar numa qualidade excelente, sem você olhar pra gente e dizer assim, esse vídeo é velhão, aí não tô a fim de assistir. Então a ideia desse vídeo é essa. E aí, pessoal, a partir deste ponto, depois da gente conseguir perceber que existe uma variedade enorme de conteúdo disponível em 4K para você na internet de uma maneira geral, tanto na parte de games quanto na parte de conteúdo criativo próprio e também conteúdo hollywoodiano, AAA, etc., fica aqui o convite para vocês realmente pensarem bem na hora de comprar uma TV. Não foram poucas as vezes que vi TVs Full HD mais baratas por uma pequena quantia do que uma TV 4K de mesmo tamanho. E as pessoas insistiam em comprar Full HD porque achavam que não iam ter como assistir conteúdo em 4K. Então realmente vale a pena investir um pouquinho mais numa tela 4K, principalmente se tiver um painel IPS, principalmente se tiver HDR, e aí realmente vale a pena para vocês, eu recomendo e fica aqui minha dica. Até o próximo vídeo em 4K também para vocês.